Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra aí comigo em nome de Jesus. Não sei se no livro físico, mas se em um exemplar de smartphone, mas abra a tua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 2. Eu não quero aqui me demorar muito, mas quero me atentar a esse texto que o Senhor falou comigo. E como o presbítero Rafael disse, Jesus está no meio dessa casa. E se você acredita o tanto que eu acredito, você não vai conseguir ficar sem o adorar. Aleluia. Nós já temos aqui a manifestação do Espírito Santo assim que se iniciou esse culto, e ele vai continuar se manifestando. Eu acredito muito na presença do nosso Deus nesse lugar. Glórias a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 2, a partir do versículo de número 1. Glórias a Deus. Não, irmãos, vamos fazer o seguinte. Eu quero ler aqui apenas o versículo 11. Não quero fazer uma leitura extensa, para que eu consiga discorrer melhor esse texto com um pouco mais de tempo. Versículo 11 do capítulo de número 2. Enquanto os irmãos abrem, eu quero também adorar a Deus pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando por essa live. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, e que você aí da tua casa seja alcançada pela voz do Espírito. Amém? Glória a Deus. Capítulo de número 2 do livro de Mateus, versículo de número 11, diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas. Essas dádivas eram ouro, incenso e mirra. Se você puder repetir: ouro, incenso e mirra. Podeis tomar o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus ele falou comigo através desse texto, e o presbítero Rafael, desde o início do culto, ele vem através do Espírito Santo de Deus chamando a igreja para a adoração. Glória a Deus. Deixa Deus te usar nesse manto, vaso. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele está no meio desse lugar. E esse texto, ele é totalmente voltado para a adoração ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui entender a importância desses três presentes. Mas antes eu quero te contar essa história. Mateus, é sabido de todos os irmãos aqui, que na nossa Bíblia, ele é o primeiro dos evangelhos sinóticos. Mas é claro, olhando para as datas, para a cronologia da Bíblia, nós sabemos que ele não foi o primeiro evangelho a ser escrito. E Mateus, ele faz questão de mostrar para os judeus especificamente que Jesus, ele vem da linhagem, ele vem da ancestralidade de Abraão, colocando no teu primeiro capítulo a genealogia de Jesus, de Abraão até o seu pai legal, José. Até porque nós vimos ao decorrer da genealogia de Jesus, Mateus enfatizando que Jesus não era filho biológico de José, mas sim filho legal. Ele vem trazendo a genealogia de Jesus, dizendo: olha, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou Judá, e assim por diante. Mas quando chega em José, ele faz questão de dizer assim: e Jacó gerou José, José que era marido de Maria, da qual veio Jesus. Então, nós temos aqui a clareza de que Jesus, ele é gerado e concebido pelo próprio Espírito Santo, me fazendo entender que o amor do santo Deus de Israel, ele fez com que o Deus trino se lacerasse. Olha, ficou lá o Deus todo
Todo-Poderoso, o Espírito Santo desceu até a vida de Maria, e com esse ato ele traz à terra o Deus Filho Jesus Cristo. Veja só, o amor de Deus fez esse Deus se dividir em três só por mim e por você. Então, como o presbítero Rafael disse, não há motivo para você não exaltar o nome desse Deus. Aí eu te digo uma coisa: ei pastor, você está me mandando gritar exageradamente? Deixa eu te contar uma coisa: se você tiver no teu momento de adoração suprema e quiser elevar adoração a Deus através de grito e de choro, fique à vontade. Mas se a dor consome o teu corpo, consome a tua vida, e você não tem mais palavras para expressar a tua adoração, deixa eu te confortar. Enquanto você chora calado e sussurrando, o Espírito Santo ele vai traduzindo as suas lágrimas, fazendo com que Deus vá discernindo as suas necessidades. Então não deixe de o adorar, preste um culto racional. Alabacaracé, eu sinto a presença dele aqui no meio desse lugar. O nascimento virginal de Jesus é muito claro aqui, fazendo com que nós entendamos que Jesus ele é 100% homem, mas 100% Deus também. 100% Deus, porque é concebido do próprio Deus. Ele desce à terra amando do teu Pai, amando do Deus Supremo, e ele é 100% homem impecável, porque não passou pela natureza de Maria, porque não veio por parto normal, veio através do nascimento virginal, pelo próprio Espírito Santo, não o permitindo ter contato com o pecado do corpo de Maria. Irmão, é muito forte isso aqui. É claro, depois nós vemos Jesus tendo irmãos e irmãs, mas o nascimento dele é pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu te contar uma coisa: o teu Deus, o teu Jesus, o meu Jesus, ele não está morto, ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivinho aqui no nosso meio. Aleluia. Sinta-se abraçado pelo Santo Jesus. Irmãos, eu quero seguir aqui e ir para o texto que nós lemos. Eu preciso que você entenda uma coisa: nós precisamos interpretar esse texto de forma correta. Primeira coisa, nós lemos aqui, Jesus tendo nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, aconteceu uma coisa. A Bíblia diz que uns magos vieram a ter com Jesus. É engraçado que por conta da tradição, por conta de comentários, mas assim, sem embasamento, acaba se indo por impulso e falando que 3 reis magos foram até Jesus. Isso é uma lenda de Natal, que se ouve muito na época do Natal. Mas a Bíblia diz aqui: eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ô presbítero, e se eu falar para você, rapaz, que não eram 3, que não eram reis e que não eram magos? Aleluia. Como assim, pastor? Pois bem, sabemos que a Bíblia deixa bem claro aqui, são uns, não especifica o número, não tem como dizer 3. 3 era a diversidade dos presentes que foram entregues. Eles saíram do Oriente, a saber, a antiga Pérsia, que agora é o Irã. Não tem como não sair de uma distância dessa se não for em comitiva. Não eram 3, mas eram alguns. E eu quero te deixar uma coisa clara aqui: o rei
o santo que haveria de redimir o mundo dos pecados, nasceu, veio à terra, e homens pagãos viajaram quilômetros só para prestar adoração a Ele. Pagãos viajaram quilometragens para prestar adoração. Pastor, como é que acharam o lugar onde Jesus estava, sendo que lá não havia GPS, não tinha tecnologia? Eles vêm especificando depois, através de uma estrela. É aí que está o negócio. Por que é que dizem que esses magos eram reis? Por conta dos presentes que eles levaram, presentes caros, presentes que só homens de alta patente conseguiria levar para alguém. Olha só, o que um bebê, explica para mim, o que um bebê faria ou faz com ouro, incenso e mirra? Se eu chegar em casa com um bloco de ouro, eita Jesus, eu já quero profetizar que eu quero isso desse manto aí. Se eu chegar em casa com um bloco de ouro no ombro e colocar no colo do Caleb, ele não vai fazer nada com isso, ele não sabe nem o valor. Se eu chegar em casa com a ruma de incenso debaixo do braço e jogar no colo do Caleb, ele também não vai fazer nada, ele não sabe o que é isso. Não tem importância nenhuma para ele isso. Se eu chegar em casa com um vidro de mirra e pôr na mão do Caleb, simplesmente ele vai jogar na boca, tentando saber, tentando descobrir o que é. Então, acaba aqui ficando sem nexo. Para que levar ouro, incenso e mirra para um bebê? Irmãos, veja só. Quando esses homens eles chegam até Jerusalém, quem que eles encontram lá? Herodes. Eles vão conversar com Herodes. Aqui já me deixa entender que eram homens de uma posição alta, eram homens de uma posição elevada onde eles moravam, e eles foram até Herodes, porque era esse homem quem imperava na época. Ei, deixa eu te contar uma coisa: a adoração de Jesus Cristo, a adoração no nome de Jesus Cristo passa de posições, vai além de posições. Ei, Jesus ele nos olha com um olhar vertical. É assim que ele olha, vertical. Nós conseguimos colocar homens, elevar o nome de homens, porque nós olhamos na horizontal e assim conseguimos medir a altura de cada um. E por conta disso, muitas vezes desprezamos aqueles que são pequenos em estatura, mas são grandes em intimidade com Deus. Alabacaracé. Mas Jesus ele nos olha na vertical. Ele não consegue ver a tua posição, simplesmente ele olha e vê servos. Lembra de Paulo? Ele escrevia: Paulo, apóstolo, servo de Jesus Cristo. Aleluia. Então, primeira coisa, não eram 3. A Bíblia não nos dá número, mas eram alguns magos. Não eram reis, porque a Bíblia também não nos mostra que eles são reis, mas tinham posições elevadas, mas mesmo assim foram adorar o bebê que haveria de salvar o mundo. Aleluia. Pastor, você está ficando doido? A Bíblia deixa bem claro que eles eram magos. Está claro aqui, pastor, está escrito aqui, olha: uns magos vieram do Oriente. Irmãos, eu quero te levar à adoração ao findar dessa mensagem, mas eu não posso te deixar sem entender esse mistério aqui. Deus tem algo para tratar comigo e com você. Deus tem algo para tratar com o meu interior e com o teu interior. Aleluia. Vejam só, é bem claro que Mateus, pela tua natureza israelita, ele foi educado, ele cresceu, ele aprendeu o idioma hebraico e aramaico. É claro isso. Mas nós sabemos que a tradução do Novo Testamento foi passada para o grego, para que pudesse alcançar outros povos. E agora nós lemos aqui: uns magos vieram do Oriente. A palavra magos aqui do português, ela deriva-se do hebraico magos ou magoi, que quer dizer sábios ou sacerdotes.
Se nós lemos aqui, meu querido pastor, magos vieram do Oriente. Quando você diz mago, você se arremete a quê? Lembra Harry Potter? Cheio de magos, com varinhas de condão. Senhor dos Anéis, magos, bruxos, feiticeiros. Lembra, mas eu amo esse texto e eu quero aqui só abrir um parêntese para você entender o que eu estou dizendo. Lembra de Paulo andando com a tua comitiva e ele encontra por alguns dias uma mulher que adivinhava através de espíritos de adivinhação. Lembra? E aqueles dias ela dizia: tá vendo aqueles homens? São servos do Deus Altíssimo. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz: ei, esse elogio é bom, mas a fonte é ruim. Esse elogio é bom, mas a fonte é ruim. Seja liberta em nome de Jesus Cristo. E os demônios que possuíam aquela mulher saem, deixando os seus senhores pobres. Jesus não está atrás de adoração. Jesus, ele quer adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então deixa eu te falar, não adianta pegar o microfone e com grande eloquência dizer: ó sacrossanto Deus, se você não é verdadeiro adorador aqui dentro. Não adianta pegar o microfone e expor aqui a tua voz linda cantando e adorando a Deus, se a tua adoração não passa de trapos de imundícia. Jesus está atrás de verdadeiros adoradores. Adore a Ele com verdade. Lembra de Ana? Foi confundida como alguém que bebia, foi confundida como alguém que estava embriagada, mas ela dizia: oh, não pense assim da sua serva Eli. Eu choro aos pés do Senhor, eu sussurro aos pés do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa: todos podem olhar para você e dizer que a tua adoração não é válida. Todos podem olhar para você e te discriminar pela forma que você adora. Mas sabe de uma coisa? Só o próprio adorador sabe o grito que sai da tua boca. Só o próprio adorador sabe de onde está saindo o grito da tua alma. Então adore. Se você está na tua casa e pensou em parar de adorar, deixa eu te dar uma notícia: o Jesus Alabacanacei, que recebe a tua adoração, está pronto para acolhê-las e te enviar tudo aquilo que você necessita para permanecer na presença dele. Sabe qual é o problema da igreja de hoje? O problema da igreja de hoje é que só adora se eu abafar o microfone aqui, ó, e fazer voz de homem, tá vendo? O problema da igreja de hoje é isso. Só quando eu abafo o microfone e uso palavras de efeito. Sabe quando a verdadeira adoração era expressa? Quando homens e mulheres tinha o corpo arrastado pelas cidades, mas o seu couro, a tua pele estava sendo esvaída, e mesmo assim eles diziam: eu te adoro, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, vamos voltar à essência de adorador. Ai, irmão, sinta a graça. Alabanda caracei. Irmãos, deixa eu voltar aqui para o mistério. Magos, sábios, estudiosos, pesquisadores, provavelmente, eu não estou afirmando com toda certeza, com dados históricos nós conseguimos identificar que provavelmente esses magos, esses sábios, esses homens cultos, eles eram de uma religião culta da antiga Pérsia, que se atentava para o estudo dos astros. É claro, vamos aqui ressaltar melhor. Nesse tempo, a astrologia e a astronomia fazia parte de uma ciência unificada e nada tinha a ver com o espiritismo.
que hoje a astrologia está coligada. Então, eles provavelmente faziam parte de uma religião que era uma atentada para a astronomia, a astrologia, ciências naturais, ciências puras, que estudava os sinais dos céus nos astros. Eram chamados de sacerdotes zoroastritas. Então veja bem, esses homens observando os astros, eles conseguem identificar uma estrela. E através daquela estrela, Deus dá o sinal a eles: segue-a. Ela vai te levar ao Deus que vai salvar essa terra. Segue-a. Alabacaraçai. Irmãos, não estou aqui para pregar dados históricos. Não estou aqui para pregar um conteúdo extra-bíblico. Mas é necessário eu reconhecer que para esses homens ter esse sinal da parte de Deus e chegar até Jesus, olha como é que ficava, ó. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui está nas entrelinhas, né? Isso aqui está nas entrelinhas. Vai pegando a tua parte aí. Quantas vezes você preferiu olhar para o lado? Quantas vezes você preferiu olhar para trás, aonde tinha um irmão que você sabe que ele tinha capacidade de te ajudar? Quantas vezes a gente pensa que a nossa saída é um telefonema para alguém de influência, mas nunca se pensa em olhar para os céus. A Bíblia diz que Deus ele se manifesta através da sua criação. A criação do Senhor o adora. E posso te falar uma coisa? Se por acaso isso jamais vai acontecer, porque a igreja é a representatividade de Cristo na terra, mas se acontecesse de conseguirem calar a nossa boca, as pedras o adorariam, as fontes o adorariam, os pássaros o adorariam. Então deixa eu te contar, aproveita que ele te deu cordas vocais e manda adoração para o céu. Alabai, comandar, abraçar. Deixa eu caminhar para o fim, irmão. Oh, aleluia. Veja só, esses homens chegaram até Jesus. Então, só para lembrar, não são 3, não temos base para dizer que são reis, e também não são magos como pensamos que são. Homens sábios, homens instruídos, que foram adorar a Jesus. 3 tipos de presente, 3 espécies de presente foram entregues aos pés de Jesus. E esses presentes eram quais? Ouro. Vai pegar, eu tenho certeza que vai. Ouro, oh glória. Aproveita que você está com a Bíblia aberta, abre no livro de Zacarias. Oh glória. Primeiro presente para o Senhor Jesus, ouro. Aproveita que você está com a Bíblia aberta aí, Zacarias 9. Oh glória. Zacarias 9, versículo de número 9. Para a gente terminar e adorar ao Senhor. Oh glória. O Santo Deus de Israel vai te fazer entender o que Ele quer contigo nessa noite. Oh, aleluia. Olha só, Zacarias capítulo 9 e versículo de número 9.
Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. Ouro aponta para a realeza e divindade de Jesus. Oh, glória! Só para te lembrar de uma coisa: o ouro aqui é a matéria da adoração que já saiu daqui. Esses homens, eles poderiam muito bem chegar lá, simplesmente se dobrar e elogiar a Cristo como um rei, como um Deus, mas não, eles exteriorizaram através do ouro, uma matéria rara, uma matéria cara, que aponta para a realeza e divindade de Jesus. Glória! Ei, irmãos, adorar a Deus dentro do nosso ser, isso é maravilhoso, isso é coisa boa. Amém? É coisa linda. Mas se não fosse para expressar o que sentimos e o que queremos da parte de Deus, Jesus não chegava para o cego e dizia: o que você quer? É claro que ele queria ver. Você já começou a externar a tua adoração? Eles externaram a adoração a Jesus como um Deus e como um rei, levando ouro. Olha, está aqui o ouro para o rei que nasceu. Está aqui o ouro. Adoração preciosa. Adoração preciosa. Irmãos, havia um método antigo para a purificação do ouro, que se jogava o ouro no fogo e colocava outros metais no ouro, só para que fosse sugado toda a impureza que tivesse no ouro. Colocava-se chumbo no meio, só para que toda a impureza que tivesse no ouro grudasse no chumbo. Mas perceba uma coisa: esses homens eram sábios, eram cultos e tinham sim ciência do que eles estavam fazendo. Levaram ouro para adorar o rei que havia nascido, para adorar o Deus que estava ali. Deixa eu te dar deixar um pouco mais claro isso aqui para você. Esse ouro que foi entregue já era puro. Já era puro. Entregaram ouro para Jesus puro. Sabe o que é isso, irmãos? A nossa adoração não pode ter mancha. É por isso que Deus não aceita. Eu falo isso sem medo de errar. Deus não aceita a adoração que vem do coração. Esquece aí. Adoração dos adoradores que o adoram em quê? Em espírito e em verdade. Somos alma, corpo e espírito. O corpo é a matéria que Deus escolheu para colocar a nossa alma vivente na terra e também depositar em nós um espírito que já é dele. Não é isso? Agora, a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos. E eu não consigo entregar a Deus uma adoração pura se eu sair da minha casa brigado com a minha família, brigado com o meu vizinho. Irmão, vai pegando. Sem me reconciliar. Sabe por quê? Porque eu vou estar cheio de ira. E a ira, ela é procedente da onde? Da minha alma, que oscila. É a sede dos sentimentos. Eu não consigo prestar adoração genuína a Deus se eu estiver triste, abatido na minha alma. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas aqui dentro de mim? Eu não consigo, sabe por quê? Porque a minha alma, ela oscila. Mas se eu venho para a casa do Senhor, ou até mesmo se eu estou dentro do meu quarto com a minha porta fechada, e eu canalizo toda a minha adoração no meu espírito, que já é de Deus, irmãos, o espírito não oscila. Paulo, certa vez, ele estava fraco.
fraco ele estava, e essa fraqueza era literalmente no seu espírito. Mas mesmo fraco, ele disse: Senhor, me livra disso, rapaz, eu preciso, meu Deus. Paulo, calma, Paulo, calma. Só a minha graça já basta para você. E quer saber de uma? É no momento que você está fraco que eu aperfeiçoo o meu poder. Então deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. A adoração aqui, olha, era pura, ouro puro, apontando para a divindade e realeza do nosso Cristo. A partir de hoje, saia daqui ciente que Deus quer de você adoração pura. Ah, pastor, tô triste, pastor, tô abatido. Resolva a tua vida, mas no momento de adoração, canalize a tua adoração no teu espírito e leve a Deus a adoração pura. Labacaraçai. Aproveita que você está com a tua Bíblia aberta e abre a tua Bíblia no livro de Salmos 110, verso de número 4. Segundo o presente, incenso. Eu já vou terminar. Eu estou terminando já. Falta o último presente só. Salmos 110, verso de número 4. Eu vou ler. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabemos nós que Melquisedeque era sim um sacerdote. Vou te explicar o porquê é que especifica dessa forma, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um sacerdote, e inclusive Abraão leva até Melquisedeque dízimo dos despojos de uma guerra vencida. Agora, o ponto importante aqui é que Melquisedeque, ele era sacerdote antes da ordem levítica. Ele era sacerdote antes de toda a lei. E é por isso que o livro de Salmo especifica o nosso Jesus como um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe por quê? Ele é antes. Ele não se limita à lei. Ele não se limita a ordenanças humanas. Ele é antes. Antes da eternidade ele é. Oh, glória! O Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus. Sabe? Ou seja, o Verbo. O que é o Verbo? As palavras. Simplesmente, ele não foi criado, ele já era. Ele só foi exteriorizado do Deus eterno. Ele é o sacerdote eterno. Agora, deixa eu te explicar aqui o porquê é que esse presente foi tão importante. Sabemos nós que quem costumava, pela ordem aqui, queimar incenso eram os sacerdotes mesmo. Por isso que eles levam incenso até Jesus, apontando para o sacerdócio real e eterno de Cristo. Agora deixa eu te lembrar de uma coisa. Qual era a principal função do sacerdote? A função do sacerdote era pegar a oferta do povo para expiação de pecado ou para outros fins, levar até o altar e sacrificar, a fim de que ele fosse um canal do povo para Deus. Não era assim? Aqui está o sacerdote eterno. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho entre vocês e Deus, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceba que nesse texto Jesus está no meio do povo, mas ele diz: ninguém vem
Ou seja, estava em matéria no meio do povo, mas com toda certeza não perdeu o teu lugar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Alabacaracé. Então deixa eu te contar uma coisa: o sacerdócio de Jesus não acabou na cruz do Calvário. Sabe por quê? Na ponta do cajado, meu presbítero amado, meu amigo, estava o nome dos sumos sacerdotes. Ia se escrevendo no cajado, e na curva do cajado deveria estar ali o nome do Messias. Mas Messias já havia chegado, o povo nem tinha entendido ainda, e mataram o Messias. Mas sabe o que aconteceu? No cume da cruz do Calvário, fizeram questão de colocar o nome dele lá na ponta do cajado, nos 3 idiomas da terra, só para reconhecerem que ele é o sumo sacerdote eterno. Alabacaracé. Entendendo que o sacerdote fazia a ponte do povo para Deus, sabemos nós que o sumo sacerdócio de Jesus é eterno. Então eu já quero te dizer com muita clareza, como o presbítero também disse: não cesse de orar, porque ele não fechou seus ouvidos. Não cesse de buscar, porque ele ainda intercede pela igreja. Não cesse de buscar, porque ele ainda é o advogado. Não cesse de buscar. Jesus está te ouvindo. Ele ainda é a porta, ele ainda é o caminho, e ele ainda é a vida. Para terminar e eu entregar esse microfone, aproveita que a Bíblia está aberta e abre no livro de Deuteronômio. Oh glória! Capítulo número 18, versículo de número 15. Ele leva mirra. Vou ler. Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele o ouvireis. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Irmãos, Jesus Cristo, ele foi aqui por Deus representado como um profeta, como o profeta que viria e seria ouvido como Moisés foi. Pastor, que é isso? Irmãos, veja só, o que um profeta fazia, diferente do sacerdote, ele era o intermediador de Deus para o povo. Ele passava para o povo a vontade de Deus. Era isso que um profeta fazia. A Bíblia ainda deixa bem clara que Jesus haveria de ser levantado no madeiro, como um cajado foi levantado, como a serpente foi levantada no deserto. Isso aconteceu por meio de quem? Por meio de Moisés. Então Jesus, ele veio para a terra como o profeta, trazer a vontade de Deus através das boas novas. Pregou o evangelho como homem, sofreu como homem, apanhou como homem apanhou, mas não perdeu a tua postura de Deus. Mas mesmo assim, sem querer usurpar, tomou o lugar de Deus, se manteve no teu lugar de servo. Ele não precisava, mas ele descia na oração. Ele não precisava, mas ele adorava a Deus como um servo faz. Pregou as boas novas, a salvação, o arrependimento para a salvação dos pecados. Nós chamamos de o segundo Adão. Primeiro Adão pecou contra o Senhor. O segundo Adão veio trazer remissão dos pecados. Pastor, mas por que você está arremetendo Jesus como profeta só por causa da mirra? Deixa eu te contar uma coisa. Assim como os outros presentes, a mirra também era muito cara. Uma planta caríssima que era extraída a essência e o teu perfume. E com toda certeza entende-se que a mirra, uma
uma essência muito amarga. A mirra era tão densa e tinha um poder medicinal tão grande que era usado no chamado bálsamo samaritano, que era usado para curar feridas, fechar ferimentos fundos. Amarga, pior que o fel. Pastor, o que é que tem a ver mirra com ser profeta? Lembra de Moisés? Lembra de João? João, lá no livro de Apocalipse, ele está tendo a visão, e a Bíblia diz que o anjo desce com um livrinho e coloca na boca dele e fala: come esse livro, ele será doce na tua boca como mel, mas amargar no teu estômago. Deixa eu te contar uma coisa, para terminar isso aqui. Hoje é noite da bênção, e eu acredito que não tem bênção melhor, não tem bênção maior do que saber a direção da nossa adoração, do que saber a direção e o teor da nossa adoração a Deus. Ei, fechei a fonte. Fechei a fonte. Por que é que a mirra aqui aponta para o chamado de profeta de Jesus? Como eu estava dizendo, essa mensagem, esse livro, não é um livro qualquer. Quando você fala da palavra de Deus, parece ser uma coisa muito boa e que vai massagear muito o meu ego. Olha que coisa boa. É a teologia que se prega hoje. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ele te ama, Ele te quer assim mesmo, Ele te quer dessa forma mesmo. Mas se esquece que a maior forma de amor expressa pela Bíblia é a transformação das vidas. Quando pregam isso, fazem questão de pegar uma faca e tirar os espinhos da rosa, sabe? Fazem questão. Mas esse livro, esse conteúdo, na boca ele pode até ser doce. Como é bom falar da palavra. É tão lindo, né? Eu queria tanto ser pregador. Eu queria tanto ser pregador, sabe? Microfonão e tal. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. O maior campo missionário nem tem tomada para ligar a caixa, nem tem tomada para ligar os instrumentos. O maior campo missionário é com barro nos pés. O maior campo missionário é pegando poeira na beira de estrada. Pregar a palavra pode até parecer ser doce, mas quando começa uma transformação, ao ingerir a palavra, a nossa vida fica amarga, porque o pecado é exposto, porque o pecado é jogado à tona, e você tem que mudar de vida, custe o que custar. A bênção que eu tenho para essa igreja hoje é adoração verdadeira, adoração genuína e transformação por meio do Evangelho. Aleluia. Eu sinto a graça do Eterno aqui. Adore a Ele como você puder e como você sentir à vontade. Quer bênção, alabacaraçai? Quer receber bênção? Aprenda a colocar pureza na tua adoração. Quer receber bênção? Oh glória! Adore a Ele com preciosidade. Não faça como todos fazem. Adquira para si uma identidade de adorador exclusiva. Não seja um papagaio que só repete, irmão. Não seja. Adote para você uma identidade de adorador exclusiva. E com toda certeza, quando você comer desse evangelho, quando você aceitar a voz da grande profecia e saber que nós não somos os coitadinhos, que nós não somos os queridinhos de Deus, mas precisamos a todo tempo de transformação, de regeneração. Oh glória! A bênção chega. A bênção chega. É assim que eu quero terminar esse sermão, e que você possa sair daqui abençoado por
uma adoração verdadeira, por uma adoração preciosa e uma aceitação do verdadeiro Evangelho. Adoro a Deus pela tua vida e agradeço aos irmãos e à diretoria da igreja pela oportunidade.